Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, motivados, inspirados, disciplinados para essa jornada de estudos, que é o vestibular. Aqui no nosso caso, tanto o Enem como a UERJ, né? Em se tratando de Rio de Janeiro. Então a gente vai começar a aula de hoje sobre o primeiro exame de qualificação da UERJ, que foi fundamentado no livro As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Porém, nós vamos começar com uma questão de português da nossa área, que muito nos interessa, mas que não foi retirada do livro As Mentiras que os Homens Contam, e sim do texto base da prova, um primeiro texto de onde eles retiram temas transversais, questões intertextuais, questão de geografia, de química, matemática e da nossa área aqui de língua portuguesa. Então, a questão número 4, está aqui, ó, número 4, pede o seguinte, diz o seguinte: o emprego dos dois pontos estabelece coesão entre partes de uma frase. Tanto no terceiro quanto no quinto parágrafos, as partes introduzidas pelos dois pontos expressam o sentido de. A UERJ gosta muito de formular questões desse jeitinho, né? Qual sentido? Sentido de quê? E aí ela te dá as opções: ênfase, gradação, causalidade, particularização. Você vai precisar ler o terceiro parágrafo e o quinto. Primeira coisa, lá no texto, você vai ter que encontrar os dois pontos, né? Aqui no terceiro parágrafo, eu já coloquei bonitinho para a gente não ter que ler o texto inteiro, que ele é enorme, e nós temos 13 questões aqui para analisar da prova. O vídeo ia ficar muito longo, tá? Terceiro parágrafo, quinto parágrafo. Vamos lá. Pontinho, 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 pontinho. De uma ampla variedade de mamíferos africanos. Estamos falando de 19 espécies que são exatamente o que você espera da fauna carismática da savana africana. Dois pontos. Rinocerontes, girafas, búfalos, hipopótamos, zebras, leopardos. O sonho de qualquer criança interessada em montar uma coleção de bichinhos de pelúcia, em suma. Perceba que aqui a gente tem muita informação, né? Então, o que que a gente percebe? A partir dos dois pontos é que a gente vai analisar o que veio antes, o que veio depois e entender qual é a função dele. Por exemplo, poderia ser explicativo, tá? Dois pontos, explicativo. O que que acontece aqui? Ele está falando sobre a savana africana. Aqui em cima a gente vê ampla variedade de mamíferos africanos. Apenas com esse trecho, o que que você entende?
Ampla significa muitos. Variedade, quantidade, generalização, variedade, a mesma coisa. Nós estamos falando aqui de algo macro. Mamíferos. Nós temos o quê? 2 tipos de mamíferos no mundo? Não, muitos. Inclusive o tubarão é um mamífero, a baleia é mamífera, certo? Ampla variedade de mamíferos. Ah, ok. Aqui ele especificou africanos. Vamos continuar? Estamos falando de 19 espécies, que são exatamente o que você espera da fauna carismática da savana africana. 19. Ampla, variedade, fauna. Falamos então sobre tudo que veio antes dos 2 pontos, certo? Antes. O que a gente percebeu do que veio antes? Nós tivemos generalizações. Generalizações. E o que vem depois dos 2 pontos? Fauna carismática da savana africana, 2 pontos. Rinocerontes, girafas, búfalos, hipopótamos, zebras, leopardos. O sonho de qualquer criança interessada em montar uma coleção de bichinhos de pelúcia. Em suma, em resumo. Então fica claro que antes dos 2 pontos nós tivemos ideias com amplitude de significado, com quantitativo, com generalização, tivemos grupos, espécies. E depois desses 2 pontos, restringiu-se, especificou, particularizou-se. Então, nós tivemos antes generalização e depois dos 2 pontos, particularização. Particularização. Dentro da savana africana, deixa eu só tirar aqui. Dentro da savana africana, nós encontramos particularmente rinocerontes, particularmente girafas, búfalos, hipopótamos, zebras, leopardos. Dentro da fauna, onde cabem todos os animais, ou seja, generalização, nós encontramos grupos diferentes de animais. Dentro dessa ampla variedade,
conceito macro, aqui nós temos grupos, micro, generalização e particularização. Aqui a gente analisou o terceiro parágrafo. Vamos ver se bate com o quinto parágrafo? Aqui foi o terceiro, aqui nós estamos no quinto. Os alto-falantes em volta dos bebedouros reproduziam uma série, vamos lá, uma série de sons diferentes. 2 pontos. Série. Generalização. Sons. Tá genérico. Generalização. E após os 2 pontos, o que nós teremos? Os alto-falantes em volta dos bebedouros reproduziam uma série de sons diferentes. 2 pontos. Seres humanos, conversando, em línguas africanas comuns na região. Então, aqui, um tipo de som, série de sons diferentes. O primeiro tipo de som é de seres humanos conversando em línguas africanas. O segundo tipo de som, barulho de armas sendo disparadas. Segundo tipo de som. O terceiro tipo de som, cães latindo. Que seria um indício claro de uma caçada acontecendo. O quarto tipo de som, leões rugindo. E o quinto tipo de som, vocalização, vocalizações de aves. As câmeras, por sua vez, estavam prontas para registrar a reação dos bichos aos sons. Design experimental mais simples que esse impossível. Ou seja, aqui estava acontecendo algum tipo de experiência, de experimentação, onde colocaram alto-falantes em volta dos bebedouros dos animais, só para entender, só para contextualizar, e esses alto-falantes reproduziam uma série de sons diferentes. Os bichos iam lá beber água, lá na savana africana, e de repente ouviam sons de seres humanos conversando, em línguas africanas comuns na região, barulhos de armas, cães latindo, leões rugindo e vocalizações de aves. E lá no final do texto eles chegam à conclusão que os animais se assustavam muito mais com o barulho das conversas dos seres humanos. Só que isso não tem a ver aqui com o conhecimento que a gente precisa para estar respondendo essa questão. Eu apenas contextualizei aqui para vocês. Então, nós tivemos aqui 5 tipos de sons diferentes. Cada um com a sua particularidade. Então, aqui nós restringimos e especificamos, houve particularização. Antes dos 2 pontos, série de sons diferentes, generalização. Depois dos 2 pontos, nós tivemos particularização de sons, 5 tipos diferentes. Então, a resposta seria ênfase, gradação, causalidade ou particularização. Esse assunto aqui já caiu outras vezes na prova da UERJ, tá bom?